Exercício de imaginação. E se o Brasil, da noite para o dia, tivesse R$ 1 trilhão para investir e decidisse se tornar a nação mais segura do mundo? Parece ficção, não é? Mas essa é uma forma fascinante de pensar sobre o que realmente significa ter poder hoje, no século XXI. A gente vai explorar como um único e gigantesco investimento poderia redefinir a influência de um país no cenário global. O nosso ponto de partida é uma pergunta que é, ao mesmo tempo, hipotética, mas que mexe com tudo o que a gente acha que sabe sobre defesa e poder. É, literalmente, uma pergunta de R$ 1 trilhão. Olha só esse número. R$ 1 trilhão. É tanto zero que é até difícil de processar, né? É mais do que a economia inteira de muitos países. Agora, o que aconteceria se todo esse dinheiro fosse focado em um único objetivo nacional? A primeira coisa que vem na cabeça, claro, é um poder militar esmagador. Tanques, caças, navios. Mas é aqui que o nosso exercício fica de verdade interessante, porque tem uma condição fundamental. A regra é essa. Todo esse investimento não pode, de jeito nenhum, ser usado para desenvolver armas nucleares. No primeiro momento, isso soa como um erro estratégico gigante, não é mesmo? Mas é essa única regra que muda o jogo todo e nos obriga a pensar de um jeito diferente. Para a gente entender por que abrir mão de armas nucleares não seria uma fraqueza, e sim o começo de uma estratégia muito mais inteligente, a gente precisa primeiro quebrar um mito. Um mito gigantesco sobre poder militar. É uma associação quase automática, né? A ideia de que o topo da cadeia de poder, o auge da força de uma nação, é ter a bomba. Só que existe um problema fundamental com essa lógica. E a diferença crucial é essa aqui. Armas nucleares são tão, mas tão catastróficas que o verdadeiro valor delas está em não usar. Elas são o que a gente chama de poder de dissuasão. É uma ameaça que existe para nunca, jamais ser concretizada. O poder dela é teórico, não é um poder prático do dia a dia. E o preço que se paga por esse poder teórico é imenso. E não é só o custo financeiro, que já é astronómico. Significa entrar num clube global com pressões gigantescas, sanções e uma teia de tratados que, no fim, limita a sua própria soberania. Não é só sobre ter poder, é sobre arcar com todas as consequências que vêm junto. Então se o caminho nuclear é, na prática, uma armadilha, onde é que se investe R$ 1 trilhão? A resposta está numa defesa que é mais inteligente, mais flexível e, acima de tudo, mais útil no mundo real. Pensa só, em vez de uma única arma que não se pode usar, o Brasil poderia criar um escudo impenetrável. Imagine frotas de drones e satélites vigiando cada centímetro da Amazônia, 24 horas por dia. Defesas cibernéticas que protegem a infraestrutura do país. Uma rede de inteligência que antecipa ameaças antes mesmo delas acontecerem. Isso sim é poder prático, projetado para os desafios reais do nosso século. Mas a nossa análise não para por aí. Porque a defesa militar é só uma parte da equação. Talvez o maior trunfo do Brasil não seja algo que se possa construir, nem mesmo com R$ 1 trilhão. E aqui, a gente tem a grande reviravolta do nosso exercício de pensamento. O foco muda completamente, sai das armas e da tecnologia e vai para algo muito, mas muito mais fundamental. Essa frase aqui resume a essência de um poder completamente diferente. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Exporta para mais de 180 países. Não é só uma potência agrícola, é uma peça simplesmente essencial na segurança alimentar do planeta. Vamos pensar nisso por um segundo. Numa crise internacional séria, seja econômica, uma pandemia ou uma crise climática, o controle sobre um recurso do qual todo mundo depende para sobreviver vira uma forma imensa de poder. É uma alavancagem que não é militar, mas sim económica e estratégica, com um alcance global. Só que, claro, esse poder é uma faca de dois gumes. Usar comida como uma arma estratégica tem riscos enormes. Com certeza geraria retaliações, destruiria a confiança internacional que foi construída por décadas e poderia levar a um isolamento global bem perigoso. É uma vantagem, sem dúvida alguma, mas é também uma responsabilidade gigantesca. Então, no final das contas, o que a gente aprendeu com esse exercício todo? A gente chega a uma nova forma de definir o que é o poder de uma nação no mundo moderno. A fórmula do poder moderno, então, não está numa única arma apocalíptica. É uma combinação inteligente, uma defesa que realmente funciona na prática, tecnologia de ponta em áreas-chave e, talvez o mais importante, o controle de recursos que o mundo inteiro precisa para sobreviver. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. O que define a verdadeira força de uma nação? É a sua capacidade de destruir
ou a sua capacidade de sustentar? É uma questão que redefine não só a estratégia de um país como o Brasil, mas a própria natureza do poder global nos nossos tempos.